O Incast tem o prazer de receber, claro, óbvio, o fundador de toda essa escola de networking, de business, André Moreira. Vamos lá bater um papo? Vamos, Thaís. Vamos conversar, contar essa história, né, da Win. Com certeza. Que nasceu agora, né? Na verdade, não é que ela nasceu agora, mas hoje é o primeiro, de fato, marco inicial do caminho que ela vem a traçar aqui em Belém, né? E a Win já vem fazendo, né, construindo, na verdade, toda uma narrativa da importância de fazer parte do mercado que ela atua, principalmente da inteligência artificial, que a gente sabe que só vai crescer, não é isso, André? Vou dizer o seguinte, tudo foi pensado como gestão e empreendedorismo, né? Porém, a gente está vivendo uma transformação gigante, né? E jamais vista, imprevisível, que mexe com a vida das pessoas e que vai mexer muito mais, que é a inserção da inteligência artificial no mundo pessoal, no mundo dos negócios, né? Ela vai tangenciar e vai penetrar em tudo isso aí. Então, na verdade, não daria para começar uma escola de negócios em 2025, quando foi, na verdade, ela foi nasceu, desenhada, né? Com gestão e empreendedorismo puro. Na verdade, a gente já tem que entrar com gestão, porém com as ferramentas, com a inteligência, a nossa inteligência aliada à inteligência artificial. Isso sim, eu acredito que seja poder. Isso sim, eu acredito que seja comandar a transformação, né? Digamos que a gente tem os nossos limites. Temos os nossos limites de tempo, né? A gente cansa. Nós temos os nossos limites de analisar dados. Temos os nossos limites de possibilidades, né? Mas a gente tem a sensibilidade, nós temos a decisão, nós temos o nosso repertório. Isso que eu falei do tempo, da possibilidade e de análise de dados, nesses três, a IA é imbatível. Imagina agora quando a gente une tudo isso, né? E aí sim a gente tem realmente um poder de transformação muito grande, tanto na nossa vida pessoal, quanto nos nossos negócios principalmente. Quando a gente pensa, André, nesse modelo de negócio que vocês implementaram aqui em Belém do Pará, ele é completamente inovador. Então, vocês romperam uma barreira aí muito grande, porque geralmente o que acontece? A gente precisa sair de Belém para ter acesso a determinadas informações. E vocês fizeram um caminho inverso, não é isso? Sim. Eu diria que a gente foi inspirado, quando começou, os primeiros desenhos, os primeiros traços do que poderia ser a Win, foram inspirados justamente em uns pré-colleges americanos, etc., e foi aprofundado ao longo de 2025, né, inspirado, na verdade, com, digamos assim, referências, né? No Brasil, você tem referência da Startse, você tem referência do INSPER, tem referência do G4, e aí a gente foi moldando um modelo próprio, né? Onde a gente desenhou trilhas, na verdade, muito mão na massa. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Que, na verdade, não é somente teoria. Não, a ideia é a mão na massa. Vamos fazer, vamos experimentar. Coloque em prática de hoje, nesse momento, às vezes, na própria sala, aquilo que a gente está passando, aquele conhecimento que a gente está passando. E bora ver como é que acontece na vida de vocês. O problema de vocês, tragam para cá. E bora ver como é que a gente ajuda a desenvolver soluções, possibilidades, né, como eu falei, e vamos, na verdade, criar uma experiência positiva, uma experiência que traga resultado. Isso é o que a gente se propõe a fazer. Então, nós desenvolvemos alguns, digamos assim, trilhas, como a gente chama, né, focadas no setorial, por setores, por exemplo, a setor do varejo, setor da medicina, da saúde, o jurídico, né? Criamos as trilhas funcionais, que na verdade é aquilo que a empresa tem dentro dela, que são financeiro, marketing, RH. Criamos um projeto que esse sim eu digo que foi bastante inovador, né? E que vai ser implantado ainda no primeiro semestre, que é a iniciativa Stark. Eu brinco sempre, porque foi realmente inspirado no Tony Stark, né? No Jarvis. E quando a gente pensa e olha aquilo, claro, sem a pirotecnia, aquele desenho todo, né?
Mas quando foi pensado justamente no você desenvolver um agente que comande vários agentes. E muito legal, porque nós desenhamos isso alguns meses atrás. E agora, 2 semanas atrás, já veio um produto pronto disso, né? Que precisa de desenvolvimento. E você não consegue implantar ele com segurança sozinho, porque você precisa ter um conhecimento de desenvolvimento de sistema. Mas já veio, que era o Moat, não era o Moat, era o CloudBot, que aí já mudou de nome, já está com outros nomes, mas que consistia nisso, uma IA que comandava todos os aplicativos e outros agentes. E que, segundo, inclusive, nossos palestrantes, como o Herman, como a Thaís, já aplicaram, já estão testando, e a coisa é assustadora mesmo. Eu diria o seguinte, várias pessoas com quem eu converso estão assustadas quando a gente fala de IA. Mas, André, o que é que vai acontecer lá na frente? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer lá na frente. A única coisa que eu tenho certeza é que a gente tem tantas incertezas hoje e que é inexorável, é inevitável. Já está na nossa vida, já está com uma competição muito grande dos principais, dos grandes players mundial, de fazer a melhor entrega. E não é à toa que todo dia tem uma novidade melhor do que a que estava anteriormente. É uma corrida muito grande. E então nós desenvolvemos os nossos produtos, como eu estava falando da iniciativa Stark, nesse sentido, de você criar coisa personalizada para aquele líder, para aquele gestor, para aquele empresário, para que ele comande melhor o tempo dele e a interação dele com aquilo que é importante para ele na relação familiar, inclusive, e na relação de trabalho, né? E também temos a Wintec, que é a consultoria de implantação dentro das empresas, ou seja, o que é que a gente observa hoje? A gente observa as pessoas usando o ChatGPT para resolver o seu problema naquele instante. Eu tenho uma dúvida, quero uma inspiração, analiso uma tabela, tudo, uma planilha. Porém, a nossa ideia é que isso entre no processo da empresa, na solução da empresa, e que não seja uma solução daquele funcionário, e sim uma solução para a empresa toda. E que eu posso dizer que é um produto que vai começar em abril, que também posso dizer que é a menina dos olhos, que é o InFuture. É você trabalhar com os jovens empreendedores e sucessores, que na verdade representam para mim o que vai ser esse novo conhecimento, essa nova dinâmica amanhã, né? Então a nossa ideia é trabalhar o hoje e trabalhar o amanhã, né? Preparar esses jovens para que eles saibam empreender, saibam desenvolver suas ideias dentro do mundo de gestão, empreendedorismo, com inteligência artificial, que é o core da Win. Perfeito. E quando vocês trazem essa programação? Foram 3 dias, né? Sim. Vocês começaram ali com a IA Medical, e aí depois vieram com outras temáticas, que são as trilhas que você acabou de citar. Por que começar especificamente com a área médica? Vocês, no meio desse processo, vocês conseguiram identificar que ainda é um setor que precisa de um pouco mais de tecnologia, de entendimento para poder fluir, digamos assim, o trabalho que eles desenvolvem? Olha, Thaís, tem várias respostas, né? Primeiro que, na nossa experiência, o Denis é médico, né? Mas na nossa experiência, por exemplo, de conversar com bastante médico, tenho muitos amigos, né? Tenho clientes médicos e outra empresa, tudo. A gente percebe a não inserção deles nesse mundo de tecnologia. Eles vivem aquilo que é o core dele, aquilo que eles sabem fazer. Porém, essa transformação, ela impacta diretamente a medicina, a área da saúde. É não só em diagnóstico, mas desenvolvimento de novos tratamentos, desenvolvimento de medicamentos, inclusive para a longevidade, que é aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que todo mundo... Eu digo isso, mas já foi repetido por várias outras pessoas depois, mas eu digo isso já há algum tempo também, que eu acho que se a gente segurar mais 5, 10 anos, a gente vai viver mais 30, 40 anos, né? O avanço da medicina é gigante. Mas o médico, na gestão do seu consultório, na gestão do seu tempo,
né? Ele anda muito focado naquilo que ele sabe fazer e que ele é excelente, né? E que a IA não vai substituir, mas a IA, ela é um potente, digamos assim, organizador, potente para estudos, para manter ele atualizado de tudo que está acontecendo, mas no seu relacionamento com o cliente, né? Porque o cliente, quando vai no médico, não é só o conhecimento do médico, ele tem empatia, ele tem o toque, ele tem o olhar, ele tem a confiança, né? Quando você olha para o médico e ele te diz, olha, você vai fazer isso aqui, você confia. Só que esse paciente, ele mudou, ele está mudando. Porque antes de ir no médico, ele já vai lá no GPT e diz, olha, eu estou com uma dor bem aqui no lateral do meu rosto e não sei o que mais, tarará, e o dente, e quando tu vai ver, aí, sei lá, vou dar um exemplo. Já dá um diagnóstico de trigêmeos, quando ele chega com o médico, já chega questionando se é isso, né? Antigamente não, ele ia lá e dizia, ó, tô com isso, não sei o que mais, e o médico mandava fazer exame quando era necessário, mas dava o diagnóstico. Só que a transformação é gigante nesse relacionamento médico-paciente e, por que não, também nessa gestão da clínica dele, do agendamento, do pré-atendimento e do pós-atendimento, né? Automatizar um pouco isso, né? Onde o médico consiga passar mensagens, o paciente passar dúvidas e a coisa aconteça de uma forma mais fluida e mais consistente. André, o que mais te marcou durante esses 3 dias, né? Já que essa foi apenas a primeira edição? O que mais me marcou foi a gente conseguir trazer, no primeiro dia, 140 médicos, e eram médicos de altíssimo gabarito, realmente reconhecidos, num período da tarde para a noite. Porque é diferente, por exemplo, de uma empresa, se o empresário sai naquele momento, né, passa uma tarde uma outra agenda, o negócio dele está tocando, está acontecendo, ele continua vendendo, tem a equipe dele, mas médico não, médico é ele. Então, na hora que ele falta o consultório dele, na hora que ele falta o centro cirúrgico dele, ele realmente está deixando de ganhar dinheiro. Na prática é isso, né? Então, a gente conseguir colocar 140 médicos gabaritados aqui, realmente foi surpreso, mas foi uma surpresa para a gente. A gente tinha vendido isso, mas a gente imaginava que nem todo mundo viesse, mas veio. E o feedback eu posso dizer para vocês que foi o melhor possível. Inclusive, hoje, um deles que depois se matriculou também no Amazonia Week, já estava conversando com o Denis sobre a aplicação que ele já tinha criado no Lovable, né? Então, ele já baixou alguns aplicativos e já testou, né? Ou seja, soluções para o consultório dele. E é isso que a gente pretende fazer na Trilha da Saúde, né? Desde como a gente fala da linha do cliente, né? Desde quando aquele cliente entra em contato, o paciente entra em contato, né? Até ajuda com diagnóstico, organização de dados, tudo isso. Na verdade, a gente quer deixar o médico turbinado, confortável, seguro, né? Para lidar com esse novo paciente, para lidar com essa nova realidade. Perfeito. E o que o público pode esperar dos próximos passos da UIN, com relação a eventos, com relação à entrega mesmo? Olha, pelo sucesso que foi o Amazon IA Week e o IA Medical Day, digamos assim, bota na gente a vontade de repetir seria anual, talvez até no segundo semestre, por exemplo, agora foi o IA Medical Day, até uma outra trilha ou até uma trilha mais aprofundada também na área da saúde. Então, não paramos ainda para pensar em evento. Mas as trilhas a gente está lançando hoje aqui, a trilha da gestão, a trilha do marketing, comunicação, que pega desde do funil de vendas, né? E a trilha da lei, a trilha do direito, né? O advogado, que também é uma outra profissão muito impactada, né? A gente tem preocupações, né? Mas como eu volto a dizer, é irreversível. Então, o nosso papel é preparar. É preparar os profissionais, os empresários, os líderes, os advogados, os médicos, para lidar com essa nova realidade. Por exemplo,
Você vai ter, antigamente, você tinha os médicos entrantes no escritório de advocacia, os advogados entrantes no escritório de advocacia recém-formados, e eles tinham lá, faziam as primeiras análises, tudo, faziam os estudos para levar para os advogados sêniores, né? Darem o diagnóstico dele e ver se está tudo certinho, né? Hoje em dia, isso em vez de 10, teoricamente não vai precisar mais de 10, vai precisar de menos. Então, essa inserção no mercado, ela é preocupante. Agora, por isso que a gente fala que aquele advogado, aquele profissional que tiver preparado com IA, sabendo usar os instrumentos, né, ele vai ter muito mais chance de crescimento no futuro. Com certeza. Obrigada, André. Opa, obrigado, Thaís. Foi muito bom.